Beleza, Berserk. Eu decidi que eu vou fazer uma jornada de leitura e análises baseadas em todas as insanidades e delírios da minha mente. E eu vou fazer uns vídeos aqui acompanhando. E o mangá, esse aqui, é o volume 0.01. Eu não sei como que funciona, só sei que tem tipo uns que são menores e aí começam, um, dois, três. Mas esse daqui é o primeiro lançamento, o mais velho. Só que eu acho que teve alguma mudança, não sei porque. Eu lembro que eu já vi em algum lugar na internet que o primeiro lançamento de Berserk, na verdade, ele usava tipo um chapéuzinho de cowboy e um tapa-olho. Mas enfim, o mangá começa com o Guts macetando aqui uma mulher que vai virando um demônio, que vai se transformando tipo num peixe, e ela tá lá tipo, nossa, isso é bom, hein? Ui, 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 isso aqui tá muito bom. E ele tá lá macetando e ela vai virando um capeta. Fala pra ele, né? Que agora, meu amigo, agora que você provou do paraíso, você vai pro inferno. E aí já coloca aquele olhar sombrio, tá ligado? Do protagonista do vilão, tanto faz. Tipo, não, eu te peguei. Olha só como eu sou foda. E aí mostra ele, tipo, colocando a capa dele, tá ligado? E ela com a boca estourada depois dele ter dado um tiro de canhão na boca dela. E eu gosto muito desse painel aqui. Sei lá se essa porra aqui é o Monte Fuji. E aí ele vai lá embora com esse olhar, tipo, vazio, meio baixo, suando, sabe? Mas depois do chá que ele tomou, como é que o menino não ia suar? E aí ele toma uma trilha e vai até um reino próximo ali, onde vários mercadores vão passando, carruagens. Ele chega, vê, tipo, morador de rua, né? Crianças, tipo, sendo traficadas, tá ligado? Umas mulheres, tipo, miserável. Um lugar miserável. E esse é um ponto. O mundo de Berserk é simplesmente horripilante, tá ligado? É uma bosta. E aí ele vai nessa taverna e tem uns caras aqui meio que, tipo, praticando tirar o alvo, sabe? Jogando faca num elfinho. E aí o pessoal que tá lá ao redor, né? Não tem coragem de se meter, mas fica, tipo, pô, coitado do elfo, tá ali se fudendo. E aí eles começam a dialogar entre si, falam que, pô, nem o prefeito se opõe contra os caras do castelo de Coca. Então, quem é a gente pra se mexer? E aí o Guts chega e ele escuta esse diálogo dos caras. E joga uma moeda pro cara e fala, ó, vou dar uma bagunçada aqui nesse cafofo. Daí ele puxa uma X-besta e o cara tá cheio de flecha e começa. Piu, 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 piu. Flecha na cabeça de todo mundo, pá. E todo mundo fica surpreso, porque o Guts já dá uma flechada na cabeça do líder ali que tava jogando uma flechinha no Puck. Até o Puck fica tipo, hã? Quê? E aí pula pra esse painel que tá tipo o Guts, acabou as flechas dele. E aí ele tá olhando pro rapaziada com uma carinha de acabaram minhas flechas. E olha só como eu estou todo de preto. Talvez por isso que eu seja o espadachim negro. E aí todo mundo fica tipo olhando pra ele, meio pá. E ele pega e dá uma última flechada no nariz de um cara. Daí ele vai andando até o cara. Chega lá no cara, dá uma porrada na cabeça dele e fala assim: seguinte, meu irmão, você é um ladrão do castelo de Coca, certo? E aí o Puck tá olhando ali ao redor, meio tipo uma cara de ai, meu narizinho, que dor, isso deve tá doendo. Daí o Guts tá lá, tipo, torturando o cara, mandando ele responder. E aí ele pega e fala, mas é isso aí, meu amigo, sou um ladrão mesmo lá do castelo de Coca. E aí o Guts pega e fala, você vai levar uma mensagem, seu mestre, por mim. Você vai avisar eles que o espadachim negro tá na cidade. O Puck pega e fala, ó, mano, cuidado aí, ó, atrás de você. E aí o Guts saca, mano, uma tora de metal, meu amigo, gigantesca, e corta o cara que tava vindo por trás dele no meio. Eu vou realmente tentar colocar essa imagem, porque esse painel é muito bom, do cara sendo cortado no meio, essa espada gigante. Esse sangue tá muito bem desenhado, essa espada tá muito bem desenhada, tá tudo muito bem desenhado. Aí todo mundo no fundo com a expressão de surpresa, tudo muito bem feito. A espada bate ali no chão, quebra até o chão, o bagulho é louco. E aí a rapaziada começa. Mano, eu acho isso hilário. Eu não vou mentir. Eu acho hilário. Em todo lugar que ele passa, que ele saca essa espada dele, o pessoal fica, nossa, Guts, mas é tão grande, mas é tão pesado. Todo mundo fica, tipo, se derretendo na porra da espada do cara. E é o que acontece aqui, ó. Fica todo mundo, tipo, de boca aberta. Os velhos ficam em choque. O elfo fica em choque. E aí o Guts pega e vai embora. Fala pro cara não decepcionar ele. E o Puck, tipo, vai atrás dele. Porque se sentiu salvo ali por ele. E aí ele vai atrás, gritando: ei, ei, eu disse pra esperar. Se você é salvo para alguém, você deve segui-lo até o fim. Pere! O Puck é muito chato, mas eu gosto muito dele. E aí ele pega e se apresenta. Fala, ó, meu nome é Puck. Prazer. Tava viajando com meus companheiros quando aquele grupo de ladrões atacaram eles e acabaram sequestrando eles. Daí ele fala que primeiro colocaram ele numa gaiola e depois numa garrafa de vinho. Eu imagino que isso tenha acontecido porque na gaiola ele não calava a boca e na garrafa de vinho talvez eles
conseguisse prender melhor o som dele. E aí ele pega e comenta ali com o Guts que ele ouviu dizer que a cidade foi atacada uma porção de vezes, até que o prefeito fez um acordo com aqueles bandidos lá do Coca, que em troca da liberdade das pessoas, elas não seriam mais atacadas. E aí ele pega e fala pro Guts, mano, se eu fosse você, eu pegava meus paninhos de bunda e ia embora desse lugar imediatamente, porque aqueles caras vão voltar e eles vão fazer sushi sashimi de você, vão te cortar em pedacinhos. Ele pega e fala, né, que os caras não são somente ladrões, eles também são soldados da região e pá. E depois de falar isso, ele vai ali todo bonitinho, dá uma sentadinha no colo não, no ombro do Guts, o Guts dá um tapa na bunda dele, e ele fica tipo todo, por que você deu um tapinha na minha bundinha? E o Guts olha pra ele com um olhar tipo frio assim, e fala, mano, só não toque em mim, tá ligado? Senão eu vou te esmagar, meu amiguinho. Cara, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chegam em 16 malucos na frente do Guts, rendem ele, aí o Puck pega e foge, mete o pé, o Guts fica meio de cara. Os caras pegam e levam o Guts pro castelo, que eu acredito ser do prefeito. E aí levam ele, ficam torturando ele, bem aquele estilo do pica-pau, de você vai levar 50 açoitadas, ladrão, bandido. E a gente tem esse painel muito zica, tá ligado? Muito bem feito. E daí chega esse gordinho esquisito que tem um aparato gigantesco de ferramenta aqui de tortura. O cara tem coisa pra queimar, o cara tem coisa pra beliscar, pra cortar, pra furar, pra passar, pra açoitar, pra machadar. O cara tem tudo. O bichão é o deus da tortura. E aí ele tá muito puto, inclusive, porque ele, aparentemente, ele tá ali torturando o Guts e ele não faz nenhum barulho no expressador. Só dá uma cuspida na cara dele, eu acho, ali. E aí nessa hora o prefeito chega e fala, ó, mano, já deu, tá ligado? E o prefeito é esse velho vesgo, acabado aqui. Esse cara tem a cara de que não é gente boa, de que não vale nada. E pra ele tá fazendo o que ele tá fazendo aí, é porque ele não vale nada mesmo. Convenhamos. E aí em cima da mesa tá cheio de armas. E ele pergunta, mano, todas essas armas pertencem a esse homem. E tipo, o cara tem uma besta, o cara tem não sei quantas facas, não sei quantas adagas, o cara tem poção, o cara tem flecha. O gordinho pega e se questiona, né? Se o Guts tá tentando começar uma guerra, ou tipo, se ele é um mercenário. E aí o prefeito já começa a se tremelicar todo, já solta, ai, um forasteiro! Já fica tipo, mano, o que você fez, mano? Por que você matou aqueles caras, mano? Você não sabe quem que eram aqueles homens, você não sabe o que você fez. Essa cidade agora está arruinada por sua causa. E o Guts pega e fala, esses teus soldados são tão inúteis assim? Esses merda não vão fazer nada. E o soldado vê ali o Guts amarrado e fica todo, hã? Como assim? O que você disse? Você acha que eu não sou bom o suficiente? E aí o prefeito pega e fala, mano, seguinte, você não conhece o líder desses homens. Você não sabe o quão aterrorizante esse maluco é. É uma criatura vindo dos infernos, não é um ser humano. Não há ninguém que possa matá-lo, pelo menos não um humano. E ele descreve o cara assim sendo essa figura aterrorizante. E aí mostra pra gente esse homem cobra, num cavalo cobra, com um machado cobra e tudo cobra, estudou no Cobra Kai e é um homem cobra. E aí o Guts pega, né, e confronta ele, fala, e foi por isso então que você fez um acordo com ele, um trato tão frio assim. E aí o prefeito fica puto, vai lá e fala, o que você sabe, irmão? Você é um mindinho, bandarilho. E aí o Guts ficou nesse painel bem estilo anuncia aqui. Aí que fala, mano, eu sei, aquela coisa é um monstro que come humanos. Eu sei muito bem. E eu também sei que você envia comida pra ele. Quando eu passava pela entrada da cidade, eu vi uma carruagem cheia de mulheres e crianças. O prefeito fica tipo, mano, fica em choque, tá ligado? Ele fica confrontadíssimo com aquilo. Fica tipo, eu sou o prefeito, irmão. É minha responsabilidade proteger essa cidade. Super assustado e indignado com o que tá acontecendo. Um velho pilantra todo errado desse, debaixo desse bigode dele, tá cheio de creme, de pecado. E o Guts pega e continua e fala, mano, você não está confundindo essa cidade com você mesmo? E aí, paizão, e aí o prefeito infarta, o Gustavo começa a achar graça. Ele não infartou, tá ligado? Ele só cai no chão, assim, meio, ai, tô tendo um ataque do coração. E ele pega e fala, mano, machuca esse cara. Faz, ó, eu não dou a mínima. Só faz o favor de não matar ele, porque nós tem que entregar ele pro homem cobra lá, senão vai ficar feio pra gente. Aí o cara já pega uma barra de ferro derretendo ali
pelando de quente, já enfia ali na costela do Gustavo e fica ali maltratando o nosso menino a noite inteira. E o prefeito pega e fala que tem que ir lá agora no castelo do Coca lá, se ajoelhar, pedir perdão, implorar, dar uma mamada no ovo dele. Só que enquanto o prefeito cogita aí, o mensageiro, né, o cara que o Gustavo atravessou o nariz, já tá lá no castelo e já chegou com a fofoca, já chegou falando que o espadachim negro tá na cidade. E aí o Cobra Coca lá fica, tipo, meio animado, sabe, com isso. E o cara pega e fala pra ele que ele carrega uma espada espantosa, tipo, maior do que ele, cortou 2 homens no meio com um golpe só, e que por ele ser o espadachim negro, ele se veste todo de negro, e que ele tem um braço mecânico. E aí o Cobra tá lá, pá, jantando. E nesse meio tempo, chega o prefeito, e aí o Coca pega e fala, pô, já faz um tempo, né, que você não vem aqui, prefeito. Que ventos lhe trazem para o meu humilde cafofo? E o prefeito já chega gaguejando, pedindo pra ele esquecer o que aconteceu, dizendo que ele não sabia que o espadachim negro, né, tava na cidade, que não foi culpa dele, que ele não precisa fazer nada com a cidade ali. Ele vai dar o dobro de dinheiro, o dobro de reféns, e daí ele implora pro cara pra não fazer nada. E aí o Coca ali, sádico do jeitinho que parece ser, comendo a carninha dele, solta você tá pálido, né? Talvez é porque desta vez você tem o seu próprio pescoço pra se preocupar. Que é justamente o que o Guts tinha dito, que ele tava se preocupando só com ele mesmo. E ele pega e joga uma orelha na mão do prefeito. E pega e fala pro prefeito que ele não quer nada do que o prefeito tá oferecendo. Não quer dinheiro, não quer refém. Ele gostaria só de ver humanos correndo pro centro das chamas. Que ele gostaria de ouvir o som dos ossos sendo quebrados pelas patas dos cavalos. E aí, provavelmente ele leva pra fazer isso com o prefeito, né? Porque os caras arrastam o prefeito pra fora e ele fica lá gritando com medo. E agora a missão do Coca é pegar o espadachim negro. Tudo que ele quer agora é caçar ali esse cara, né? Ele quer esse desafio. E corta de novo agora pro Guts de volta, onde ele tá numa cela todo fundido, tá de frente pra uma poça de água, ele todo fundido, dizendo que o corpo dele não se mexe. E aí aparece a porra de um feto todo cheio de trombose, todo torto ainda pra assombrar ele. E ele pega e fala, porra, mano, você de novo. Ou seja, ele conhece aqui essa criatura esquisita que tá rastejando. E quando esse feto tá chegando perto dele, ele começa a gritar ali, vai embora, sai daqui, vai pra trás. E nisso, o nosso protagonista Puff aparece, tropeça e cai ali numa poça. E ele tá trazendo a chave. Ele fica meio tipo, pô, mano, por que você tá gritando? Você tá maluco? Não precisa disso. E aí o Guts olha pra ele, reconhece ele. Fala, ah, tá, aquele bichinho daquela taverna. Nessa poça, ele pega e fala, porra, essa água aqui tá meio amarelada. E o Guts tá lá, jogado no chão, sem se mexer, assim, só tipo, caralho, mano. Esse bosta que me aparece. Pega e fala, porra, mano, diz, você parece estar mal, tá ligado? Eles te torturaram, mas, porra, pelo menos agora os seus problemas acabaram porque eu cheguei com a solução, ó. Eu trouxe a chave e o Puck vai arrastando a chave até o Guts, pergunta se eles torturaram ele. E ele fica com dó, na real, fala que o Guts tá igual uma ferida ambulante e que ele deveria ter, tipo, ouvido o conselho dele, fugido da cidade, porque aquilo ia acabar acontecendo com o Guts. E aí o Guts pergunta por que ele voltou e ele fala que é pra retornar um favor e que essa é a tarefa de um elfo. Já que o Guts libertou ele, nada mais justo que ele ajudar o Guts. E daí ele pega e fala, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Quando ele vai encostar a mãozinha no Guts, o Guts sem força começa a se bater, tá ligado? Falando pra ele não encostar nele, parece a porra de um animal. E aí o Puck pega e fala que não vai fazer nada demais. E que inclusive o Guts não tá nem em condições de mandar em ninguém. E manda só ele calar a boca e ficar quieto. E aí o Guts tá tipo, não, para. E aí tipo, vai pra essa cena aqui, onde ele começa a soltar um pauzinho élfico, mas eu vou ter que cobrir a bundinha dele aqui. Apesar dele ser um bichinho andrógenozinho, não é homem, não é mulher, não é nada. Mas tem uns elfos que são mais femininos, o Puck não parece mais masculino, assim. Mas sei lá, o que essa porra é? Essa porra aí não é nada, não, no final das contas. É só elfo mesmo. E aí ele pega e começa a soltar esse pozinho élfico em cima do Guts e pergunta pro Guts se a dor tá desaparecendo, né? E fala que os elfos têm vários poderes, que eles não só curam as feridas, como eles também curam os sentimentos. E que podem até mesmo trazer felicidade por um momento ali pras pessoas. Puck pergunta pra ele qual que é o nome dele. E ele fala Gatsu. Eu não sei porque que ele fala Gatsu, se depois fica Guts ou fica Guts, mas enfim. E daí o Puck pergunta pra ele o porquê dele ter ido pra essa cidade, né? Já que é uma cidade tão fodida, desgraçada. Só que o Guts, tipo, o Guts ele não quer conversar, tá ligado? Ele tá ali deitado de cara no chão, no mijo, na merda, ele não quer papo com ninguém. Tá na desgraça dele. E aí o Puck tá lá andando pelo corpinho dele e vê essa marca e pergunta pra ele, mano, o que é isso no seu pescoço? É um brasão? Que porra é essa? E quando ele provavelmente ia tocar, porque, né, ele
é hiperativo, curioso, toca tudo. O Guts levanta e derruba ele. E pega e fala a marca. É a marca, sabe? Com um olhar meio vazio, assustado e vazio. Porque fica tipo, marca? Como assim, marca? O que é isso? Por que você tem isso? Quem te deu isso? Quem fez isso pra você? Me diz, me diz, me diz. Ele é tudo. Pô, você já começou a contar? Termina agora, termina. Enquanto o Guts tá num desespero sem fundo, sem fim, ele tá pulando ali, berrando, gritando. E o Guts até fala isso pra ele, tipo, mano, você fala demais. E o Puckzinho fica todo. Ah! E aí o Guts dá um sorriso meio de maligno e fala, mano, espera um pouquinho que você vai entender tudo. Espera só um pouquinho. Ele vai vir pra me matar e pra queimar a cidade inteira. Aí o Puck fica meio... Ele usa o Tico e o Teco dele, pega e fala, você tá falando dos caras do Castelo de Coca? Eles vão, tipo, vir matar você? E o Guts fica rindo, tá ligado? E já com as feridas, tipo, fechadas aqui, cicatrizadas. Não cicatrizadas, mas fechadas já. Tá rindo ali. E aí o Puck percebe que ele quer ser atacado por aqueles caras. Mas ele fica, tipo, confuso com aquilo. E aí o Guts pega e fala qual é o objetivo dele, que é encontrar o líder deles, o líder dos Cocas, e matar ele. E ele não liga porque vai acontecer com quem tá ao redor. E ele fala isso com um desprezo muito genuíno na cara dele. Dá pra ver muito bem que ele, tipo, realmente não liga. E aí o Puckzinho começa, tipo, a sentir algo. Enquanto o Guts fala que pessoas que são pegas na batalhas dos outros são tolos, que não tem força pra viver. E se eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quero, então eu não sou diferente. Ele tá falando que se ele não consegue decidir o que ele pode fazer com a própria vida dele, então ele é tão merda quanto esses bochinhos ali que são os escravos de guerra. Enquanto ele fala essas coisas, essas palavras passam pelo peito do Puck, queima as emoções. Não são nem as palavras, são as emoções. E o Puck começa a sentir raiva, e ele mesmo fala que não é só raiva, como tipo também é tristeza, também um pouco de medo, que são muitos sentimentos misturados e que aquilo é tudo muito sombrio e a raiz é muito mais profunda em algum lugar. Quem que é esse cara, mano? Por que que ele carrega tanta dor? Por que que ele carrega tanta maldade, tá ligado? Por que que ele é tão sombrio? Por que que ele é tão Sasuke Uchiha? Esse é o questionamento do Puck nesse momento. E aí o Puck, diante de toda essa maldade, fala, tá, mas se você é tão mal, por que que você me salvou lá na taverna? E aí o Guts cai na gargalhada, tipo, mais genuína. E convenhamos, eu também rio junto vendo esses painéis aqui. E aí ele fala, idiota, quem você pensa que você é? Isso enquanto ele casca o bico. Por que alguém se arriscaria a salvar um inseto como você? E o Puck fica tipo, inseto, irmão? Daí ele vai voando e dá a cabeçada na boca do Guts enquanto ele ri. E ele tá muito bravinho. E aí o Guts provavelmente morde a língua ali, fica puto. E ele começa a chorar e vai embora, tá ligado? E eu acho justo. Ele vai lá, salva o cara ainda chama ele de inseto. Que tipo de inseto curaria todas as suas feridas? Que tipo de... Ali, ó, instantaneamente. Achei muita maldade com o nosso mano Puckzinho. E aí o Puck vai embora. Fica triste, né? Justo, nada mais justo. E aí o Guts começa a gritar, tipo, não, calma, espera, não vai não. Ele fica puto porque o Puck foi embora, sendo que, tipo, ele tava zoando o Puck, mas ele vê que o Puckzinho deixou a chave no chão, e aí ele senta, observa a chave, provavelmente ele começa a sentir alguma coisa, porque ele começa, tipo, se arranhar, se machucar, e aí a marca dele começa a sangrar, começa a doer, e aí ele pega e fala que tava esperando por isso. Ele lambe o sangue de uma forma bem sádica, mas enfim. E aí o Puck, ele sai voando e vê o exército do Coco chegando, pisoteando todo mundo, gente que não tem nada a ver. Os caras vêm destruindo a cidade, causando o maior caos, tacando fogo em tudo. E aí o Guts sente ali a marca dele sangrando e ele sabe que os caras estão chegando, que os caras estão perto. E esse é um dos pontos que eu falo sobre o Berserk, porque esse caos, ele é muito bem desenhado, cara. Tipo, é um painel desgraçado, um monte de gente morrendo e tá muito bem feito, tá ligado? E tá vindo aqui a cavalaria muito puta, cortando a cabeça dos outros, cortando gente no meio. E aí o líder deles, eu vou chamar de líder, porque enquanto eu não lembrar, enquanto não aparecer, eu vou chamando de líder. E aí o líder deles vem rindo, achando graça. E é justamente o que ele disse que queria fazer com a cidade lá pro prefeito, que era ver a rapaziada correndo pro meio do fogo, os cavalos pisando nos ossos. E quando o Puck se vê diante dele, ele percebe que ele não é um ser humano. E aí do meio dos corpos, levanta, meu amigo. No meio dos corpos, gente sem cabeça, sem parte do ombro, tudo fudido, levanta o nosso espadachim negro com a besta dele carregada até o talo de flecha e começa piu, 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 flechada nos olhos, na boca, no pescoço de todo mundo, mano. Ele vai ali descarregando o pente dele,
lentaço. E a rapaziada fica, tipo, meio confusa de, mano, mas como assim? Que arco é aquele tão rápido? E nisso, um mano do cavalo corre pra matar o Guts e o Guts corta o cavalo e o cara no meio. Eu fico com pena pelo cavalo, porque eu acho que o cavalo não tem nada a ver com isso. O cara, foda-se, tadinho do cavalo. E aí o corpo do cara cai no chão e todo mundo já para. Mano, é sempre assim, tipo, o cara só precisa fazer um movimento pros caras ficarem em choque. Ele cortou o maluco ali no meio, todo mundo já, opa, e o Puck ficou super empolgado, ele fica tipo, mano, ele é muito forte, mano. E aí o líder dos caras ali vê ele e fala, então quer dizer que você é o espadachim negro que tava atrás de mim. E bem ao estilo faroeste, que eles se encontram, e aí o Guts joga a espada dele no chão, e o bagulho cai ali igual uma chapa de ferro gigantesco, uma tora de aço. E o cara fala, mano, você não vai me derrotar. E aí ele se prepara pra ir de encontro com o Guts. Esse painel que é muito bem feito, mano. Não que o painel necessariamente todo seja muito bem feito, mas esse cavalo tá num ângulo muito zica, mano. E a anatomia é um bagulho muito da hora. E essa capa, tá ligado? E ele vai lá, se prepara e o Guts começa a disparar várias flechas num painel que eu também acho incrível com esse braço mecânico dele, que é muito bem, tipo, detalhadinho, sabe? Que ele começa a disparar aqui as flechas que vão, tipo, se movimentando muito rápido e o cara vem vindo em confronto, já puxa ali a lança dele pra dar ali no meio do Guts e o Guts tá soltando flecha nele, uma flecha pega no olho, outra na cabeça, até que ele cai. Todo mundo fica surpreso. O Puck fica surpreso, eu fiquei surpreso acompanhando, os soldados ficaram surpresos, só o Guts que não. Ele já se prepara, ele já vai pegar mais flecha, só que o cara levanta e o Guts dá mais uma sequência de flechas na cara dele, até que ele vai pra trás, cai, e o Guts, tipo, anda em encontro a ele, a cidade queimando no fundo, todo mundo observando aquilo, e quando o Guts entra na casa, né, que o maluco foi arremessado pra dentro, toma ali uma chicotada no meio dos peitos ali, bem, e cai de costa no chão, igual um pedaço de bosta cuspindo sangue, e cai depois rolando de cara no chão, e o maluco sai de dentro da construção lá da casa, né, pega e fala, mano, é inútil, não importa quantas flechas você atira em mim, um humano não pode me matar. E sai esse demônio, calango, cobra, sei lá que porra é essa, que é o que aquele cara se transformou. De alguma forma que ele se transformou nesse bichão cabuloso e fala que vai devorar o Guts, vai comer ele. E aí, irmão, todo mundo entra em desespero, os soldados entram em desespero, o Puck entra em desespero, os cavalos entram em desespero. E ele é gigante, ele é tipo, ele dá uns 2 cavalos, é um monstro, todo mundo fica, mano, é um monstro. E o Puck correndo assustado, ele tá aqui, socorro, ele tá aqui, tá tipo correndo, tá na sua frente, Guts, sai daí, Guts, todo desesperadinho. E aí o cara começa a dar um combo no Guts, tipo de rabada, joga pra um lado, joga pro outro, e o pobrezinho do Puck preocupado com ele, e o cara batendo aqui, batendo ali, o Guts só batendo de cara no chão, cuspindo sangue, tomando um combo. E aí o cara pega e fala, mano, tô surpreso que você ainda tá vivo. Um ser humano normal teria todos os seus órgãos internos esmagados no primeiro impacto. Pega e fala, mas você foi até o final. E esse vai ser agora o golpe final. E aí ele dá uma rabada tão fodida no meu pobre coitado que ele põe a língua pra fora e revira os olhos, cospe sangue e desmaia, paga. Daí o cara pega e fala, mano, humanos são criaturas frágeis, delicadas. A única coisa que vocês são bons é pra comer. E enquanto ele faz esse discursinho dele de comida é bom pro crescimento e que comida deve se comportar como comida, o Guts enfia a porra do braço dele na boca do cara, o braço mecânico dele, e puxa um gatilho daquele canhão que ele usou pra dar um tiro naquele outro demônio. Esse aqui ele fudeu também do mesmo jeito, tá ligado? Ele dá um tiro na cara do nosso lagartão que explode ali e joga o Guts pra longe. E ele já cai, vai correndo, pega a espada dele gigantesca, sai arrastando aquele pedaço de metal no chão e corta o cara no meio, irmão. Como se não fosse nada. E aí as tripas do cara caem, o Guts se rola ali, o Puck vai voando todo preocupado pra ver o que aconteceu. Mas o Guts levanta, e levanta com um sorriso muito sádico. E ele tá todo quebrado, ele tá todo torto, ele tá todo sangrando, mas ele tá igual aquele moleque encapetado que caiu da árvore e vai subir de novo. E aí ele percebe que a metade de cima do lagarto ainda tá vivo e vai lá torturar ela um pouco, tá ligado? Falando, ó, não morre ainda. E ele começa a disparar um monte de flecha na cabeça do cara. O cara começa a implorar pra ele parar. E aí o Guts pega e fala, ué, eu pensei que você tinha dito que não importava quantas flechas que eu atirasse. Então vou continuar atirando aqui. E aí o Guts vem com essa carinha dele aqui de psicopata
psicopata de psico aqui pega e fala: é verdade o que você disse, humanos são fracos e morrem facilmente. Mas não importa o quão fraco, não importa o quanto somos torturados, não importa quanta dor nós sentimos, nós ainda queremos viver. Mas tipo assim, não é como se esse bichão também não quisesse viver. E aí o Guts pega e fala pra ele: por que você não saboreia um pouquinho da dor também? E aí começa a dar mais flechadinha na cabeça dele. E ele tá tipo... ai, que divertido. E o Puck tá lá: não, por favor, é muita dor, é muita maldade, é muita sombria, é muita sobriedade. E enquanto o Guts tava lá se divertindo, torturando o lagartão, enchendo a cabeça dele de flecha, ele começa a se questionar quem é o Guts. Ele enxerga a marca no pescoço dele e pergunta. Pergunta não, né? Ele se questiona. Isso é a marca do sacrifício? Então ele, tipo, afirma. Então você é um... Ele entende o que tá acontecendo ali. Ele percebeu o que o Guts é. E aí o Guts fala: mão de Deus. Aonde estão os 5 membros da mão de Deus? E ele pega e fala: isso eu não sei onde é que eles estão. É um lugar que alguém como eu não é permitido entrar. Essa é a verdade. Então, se isso aqui era forte, irmão, ainda tem coisa muito mais forte. Enfim, vamos lá. E aí o Guts pega, mete o pé e fala: mano, fica aí morrendo, tá? Eu não vou te matar, não. Eu vou deixar você pegar fogo e morrer aí nos escombros. Porque, foda-se, eu já vi que você é inútil. E aí ele pega e implora: ai, eu não quero morrer, me ajuda, por favor, volta. Gritando, implorando. E aí o Puck fica, tipo, sofrendo com aquilo. E o Guts vai embora, todo quebrado, cheio de dor, todo fudido com a espada dele, deixando tudo pra trás. Aquela cidade pegando fogo, tudo queimando, gente morta, bicho morto. E o Puck vê toda aquela desgraça ali. E a única coisa que ele pensa é Berserk. Que, tipo, é uma palavra em inglês, eu acho, pra fúria, alguma coisa assim, descontrolado. E ele fica olhando o Guts ir embora, né? No meio de tudo, toda essa desgraça aqui. Fica só assistindo. E esse foi o capítulo lançamento de Berserk, que eu brasileiramente chamo de Berserk, que eu acho um mangá muito bom, muito adulto. É uma aventura muito épica, ao estilo Senhor dos Anéis, Nárnia, sei lá, sabe? Bem fantasia, assim, pra quem cresceu nos anos 2000 assistindo essas coisas. Só que num tom muito mais adulto. Então, vamos lá reassistir essa saga. Se você viu essa porra aí até aqui, eu duvido que você viu meia hora de vídeo, 20 minutos, né? Se você tiver visto aí, curtiu, dá um like aí, se inscreve. Se inscrever vai me ajudar. Eu tô tentando criar um ambiente pra quem gosta de Berserk, assim como eu. Então, se você gosta, se esse vídeo tipo, foi da hora, se inscreve aí.